Olá, boa noite, pessoas queridas. Boa noite. Oi, Rê, boa noite. Hoje mais uma aula. Boa noite. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso nós vamos nos conectando. Boa noite, Gi. Que bom que você conseguiu vir hoje. Quem tá gostando das aulas, coloca um joinha aí para nós. Daqui a pouco a gente já começa. Gente, olha que legal que eu ganhei hoje de presente da aluna Maria Emília. Foi nossa aluna da turma de formação. E é pra gente poder usar no atendimento com os bonecos. E hoje a gente vai falar de práticas sistêmicas e do atendimento sistêmico. Então a gente nós usamos vários recursos nos atendimentos, que são bonecos, cartas, âncoras, tudo isso a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá bom? Vou colocar aqui, ok. Boa noite para quem está chegando agora. Hoje é a nossa quarta aula da Semana das Constelações e do Direito Sistêmico. E eu tenho o prazer de trazer aqui hoje a minha amiga Bianca Pisato, referência, né, nas práticas sistêmicas também, ó. Tô até aqui já com o livro da Bianca para falar um pouquinho também dele. Vou chamá-la aqui para a gente começar. Boa noite, Tati. Boa noite, Cris. Boa noite, amiga. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Todo mundo que tá aí. Tô vendo algumas pessoas já conhecidas. E aí, amiga, tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo Feliz de bem? que estamos. Quer dizer, Não. eu estou, pelo menos, né? As pessoas que estão entrando aí se estão ouvindo bem. E quero agradecer, vou falar até um pouquinho da Bianca, né? Nós nos conhecemos há alguns anos atrás, quando na verdade, eu estava iniciando a SBDCs, né? Eu já trabalhava, já tinha outro nome a empresa, né, Bianca? E depois aí veio a SBDCs e nós nos conhecemos e ficamos muito amigas e nós passamos por várias situações nesse período. E eu agradeço muito a Bianca, porque a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias de todo esse trabalho que a gente faz, né, Bi? E a gente fala que nós não somos mais as mesmas de lá de 7, 10 anos atrás, porque muita coisa já mudou até na forma como a gente vê. E isso é evoluir, né? Nós estamos aqui o tempo todo modificando, né? Buscando novos estudos, né? Hoje a gente tem aí, a Bianca também está estudando a constelação da identidade, também já estudei um pouco, e vários outros modelos de constelação que a gente vai falar um pouco aqui para vocês, né? Então, é isso. Bi, quero te agradecer. Seja bem-vinda e fala um pouquinho de você, por favor. Então, obrigada, Fabi, pela recepção. Realmente a SBDCs não é só uma empresa, né? É uma escola, é uma família. E eu acho que todos os alunos, todos os professores se sentem assim. O nome já diz, é uma sociedade, né? E uma sociedade envolve muitas pessoas. Então, é exatamente isso. Bom, o que que eu vou falar de mim? É uma advogada, filha de um advogado,
filha de uma terapeuta, que também é consteladora. Então já é possível imaginar essa mistura, o que que acontece, né? Então, durante muito tempo eu exerci a advocacia tradicional, que eu falo, né, advocacia sem nenhum tipo de inclusão, de prática multidisciplinar, interdisciplinar, aquela advocacia realmente cartesiana, de código, de modelos de petição, de padrão, né? Eu falo que hoje eu fico imaginando, antes não existia processo eletrônico, né? Era processo físico. Uhum. Você imaginar que a gente era obrigado a respeitar até mesmo assim, excelentíssimo senhor doutor juiz, dá espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí começava a qualificação da parte, tinha toda aquela formalidade do que você deveria qualificar, como se aquelas informações realmente falassem de quem era aquela pessoa, né? Não falava nada, era um número de RG, um número de CPF, que isso é importante dentro de um conflito. Mas, enfim, nós seguíamos dentro de uma caixinha. Era o Sim. efeito manada, né, Fabiana? A gente não, parece que a gente não tinha a autonomia de pensar diferente. A gente tinha medo de fazer diferente, de sair daquele padrão, porque também existia muito respeito à autoridade, e eu acho que isso é importante, mas assim, até de certa forma, nos era colocado muito medo, né, de fazer fora da caixa. Então a gente seguia Sim. aquele padrão. Mas se aquilo não te realizava, como era o meu caso, né, aquele bater de cartão, né, de chegar e fazer sempre a mesma coisa, me deixava extremamente frustrada, porque os resultados praticamente eram os mesmos sempre, e então eu não sentia evolução. Então a profissão não tinha aquele ar de missão, que te trazia prazer e alegria de você ver um cliente evoluindo, saindo daquela egrégora, às vezes, de dor, de sofrimento, de conflito. E aquilo foi me incomodando profundamente desde o início da advocacia. Mas trabalhava no escritório do meu pai, com outros advogados, todo mundo seguindo aquela linha, porque que eu seria a revolucionária, né? Mas dentro da minha alma, ah, algo dizia assim, não pode ser só isso, né? Essa profissão. E aí surge, então, as, vamos dizer assim, os conhecimentos multidisciplinares, as constelações, que nos abrem a mente, que nos abrem a consciência, e também, nesse primeiro momento, trabalham com a gente, né? Com essas nossas crenças, esses nossos medos, Uhum. vai curando a nossa criança, vai curando aquela menina que fez a faculdade e aprendeu o beabá, achando que só podia fazer isso. Esse processo de cura vai desenvolvendo uma autonomia que hoje você fala, bah, que maravilha, né? Exercer a profissão desse jeito, do seu jeito, né? E quando a gente exerce a profissão do nosso jeito, a gente vai leve, porque tira aquele peso de que a gente tem que saber fazer como todo mundo faz. E é como se a gente tivesse que ter uma cartilha dentro da cabeça, né, Fabi? Então, as práticas Sim. sistêmicas, esse pensamento, essa visão sistêmica, é como o próprio nome diz, ele te abre para todo o sistema, para você olhar para todas as possibilidades. É isso. Exatamente. Bi, quando você falou até um pouco parecido do que eu falei, né? Como eu me sentia antes com a advocacia, e algumas pessoas hoje falam assim, diferenciam a advocacia tradicional e a advocacia sistêmica, né? Ou direito sistêmico, ou várias práticas sistêmicas na advocacia, bom, vários nomes, né? E é importante falar para as pessoas que estão aqui que não se trata de um novo ramo do direito, que nós também não estamos aqui para tomar o lugar de ninguém, porque não se trata disso. O direito é um conjunto de regras que sim, nós precisamos dele, e talvez a gente não precise dele da mesma forma para todas as pessoas, porque ele não faz sentido
né? Algumas pessoas vão precisar do direito como ele é, de advogados que também têm essa forma de atuar. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém, nós estamos aqui simplesmente para trazer algo que pode fazer sentido para algumas pessoas e que também facilita soluções. Mas não significa que assim é a briga do direito sistêmico com o direito tradicional. Para mim, né, eu falo isso nas palestras, Bi, o direito é um, né? A forma de fazer é que é um pouco diferente, cada um tem a sua. E mesmo nós aqui na escola, quando nós ensinamos algumas formas de constelação, algumas disciplinas, né? A gente traz outras formas, como a programação neurolinguística, o coaching. Isso traz para o profissional habilidades para que ele possa atuar de uma forma diferente, para que ele possa entender realmente qual é o conflito do cliente, qual é a necessidade do cliente, né? E eu digo para os alunos, né? A Bianca também fala isso para os alunos. Olha, nós estamos trazendo essas possibilidades. Eu digo, é um mundo de possibilidades que a gente traz, né? Nós estamos mostrando essas possibilidades. Você vai atuar como você se sentir melhor. Não existe uma caixa, até porque eu detesto estar dentro de uma caixa, por isso que eu já estou aqui, né? Então eu faço do meu jeito, por isso às vezes eu chamo de atendimento sistêmico, porque no meu atendimento eu não uso só constelação. Eu uso a programação neurolinguística, eu faço perguntas de coaching, eu conduzo o cliente a olhar para o futuro, a estabelecer uma meta futura. Então, eu acredito que a gente tem muito, né, isso muito parecido, né? Então, fala um pouquinho disso, Bi. Eu digo assim, que quando o cliente chega no teu escritório, ele chega com uma história que você tenta dar um nome para essa história a partir daqueles modelos que você aprendeu na faculdade. Ah, o que é isso, né? Que nome tem esse conflito? Mas os códigos e a legislação, eles são, para mim, normas de orientação de conduta social, né? Mas elas não são uma descrição do ser humano. Cada ser humano é único e cada um tem a sua própria história. Então, quando o cliente chega, hoje, para mim, o mais importante é entender ele e não ficar tentando encontrar um lugar para a história dele dentro daquela caixinha chamada Código Civil, Constituição Federal, né, Código de Processo Civil. Isso é uma questão que cabe ao profissional do direito, naquele trabalho solitário dele, né, e eu acho que a todo profissional, até um psicólogo, primeiro ele ouve o cliente, depois ele vai estudar e analisar qual é o melhor procedimento. Mesmo um médico, eu costumo dizer, o médico quando recebe um paciente, o que ele ouve do paciente? Seus sintomas, as suas queixas, não é? Depois ele vai fazer um diagnóstico. E geralmente o médico pede exames para entender um pouquinho mais o que está acontecendo dentro do corpo do paciente. Então, o que está acontecendo dentro da cabeça do nosso cliente? E uma das práticas que a gente utiliza, né, Fabiana, é o diagnóstico, como diz maravilhosamente a Cristina Laguno, é o diagnóstico sistêmico. É eu entender qual é realmente o conflito do meu cliente, quais são os elementos que estão envolvidos, quais são os personagens, qual é a história que está por trás desse movimento, dessa reação, dessa decisão que ele toma de fazer algo e utilizando a justiça para isso. Se ele buscou a justiça é porque talvez ele não conseguiu resolver por conta. E por que ele não conseguiu resolver por conta? A gente não se faz essa pergunta. Muitas vezes eu lembro que no meu início de carreira eu sequer queria saber informações sobre quem era a outra pessoa envolvida. E aí eu me via surpreendida, muitas vezes tomada de surpresa em situações que ficavam desastrosas para mim mesmo como profissional, porque eu sequer quis saber por parte do meu cliente quem era a sua parte contrária, quais eram os vínculos que existiam entre ele e essa pessoa, o que aconteceu que eles não conseguiram mais dialogar para solucionar aquela questão. Então hoje, ouvir o cliente é a primeira coisa, e eu falo, isso tem a ver com constelação?
Tem, porque a gente aprende muito na constelação a postura sistêmica do profissional. Do profissional entrar no não saber, eu não sei nada de você, eu sei da lei, eu sei dos procedimentos, eu sei da medicina, eu sei da veterinária, mas eu não sei do seu problema, né, da sua doença, do seu conflito. Então, claro que faz parte desse aprendizado, mas não se trata de constelação essa postura. Só que isso é um despertar de consciência, que antes eu não tinha, de eu realmente entrar nessa postura de ouvir o meu cliente, ouvir de uma forma de igual para igual, não de uma postura de advogada que sabe das leis, que você precisa de mim para você entrar na justiça, mas de igual para igual, essa postura mais humilde. Eu estou aqui para prestar um serviço, né, Fabiana? Então, o que você quer de mim, mas também o que eu preciso saber de você, mesmo para decidir se eu quero estar nesse trabalho, nesse processo. E muitas vezes, por uma questão de ego também, eu não me dava nem o direito de decidir se eu queria. Porque eu só quero ouvir a história direito, né? Então, assim, deixa os papéis no meu escritório que eu vou dar uma analisada e depois eu te dou um parecer. Ai, frase típica, né? Gente, o que é isso? Hã? Como se as pessoas fossem papéis somente, né? Como se a história do cliente tivesse ali naqueles contratos, naqueles documentos, né? Então, assim, me deixe os papéis no escritório que eu te dou um parecer. Parecer sobre o quê? Sobre o que a lei diz daquilo que você interpretou a partir daquilo que você leu naqueles papéis? Mas e quem disse que aquilo é o que o cliente realmente está vivendo ou o que realmente ele quer? E aí você está entrando num barco, né, onde você sabe muito pouco de quem está ali dentro, você sabe menos ainda para onde tu está indo, e as ferramentas como remo, salva-vidas, você praticamente não tem, né? E aí, boa sorte para você, né? Então eu digo boa sorte para mim, bem feito para mim, que durante muito tempo não, não tive essa visão em relação não só à advocacia, eu falo que é tão bonito a gente ver o conhecimento, né, Fabiana, na área da arquitetura, da pedagogia, por isso que você falou, nós não estamos concorrendo com ninguém. Esse é um conhecimento que está a serviço da vida e serve para todos os profissionais. Psicólogos, né, têm o seu lugar, advogados têm o seu lugar, e todos podem acessar esse conhecimento, porque ele é um presente que faz parte, eu acho que, dessa nova consciência que a gente vem percebendo, que está também a serviço da transformação da humanidade. Sim. Lindo, Bianca. E uma dúvida que as pessoas têm muito elas dizem assim, quer dizer que agora eu sou psicólogo, quer dizer que agora eu tenho que ficar ouvindo o cliente, que eu tenho que ficar, saber da história dele. E eu falo, não se trata de ser psicólogo, se trata de você se colocar numa posição de ser humano para ser humano, e entender as reais necessidades do cliente, né? Como é interessante quando as pessoas começam a acessar esse conhecimento e elas começam a perceber, nossa, existe muito mais do que só a lei aqui. Existem todas as emoções, todos os sentimentos, as mágoas, tudo que veio lá de trás, né? Então a gente está falando aí de um processo, um inventário, por exemplo, quantas histórias, de onde veio aquela herança, como aquilo foi conseguido, o que faz com que aquela família esteja em conflito dentro daquele processo. Então, quando a gente aprende as práticas sistêmicas e a gente vai trazendo um pouco de luz para o cliente, eles podem, a partir mesmo desse olhar, trazer a boa solução que eles vão encontrar. A gente percebe que o cliente começa a pensar, mas e se eu fizesse isso? Né? Sabe, Fabi, essa semana foi muito interessante, eu até compartilhei com algumas pessoas, que uma cliente minha de vários anos, de vários processos litigiosos, até porque a questão ali que a gente pode também olhar é que a gente faz um trabalho com o nosso cliente, mas isso não significa
que nós vamos ter resultados sempre de consensualidade, porque depende do outro lado também. Nós temos uma outra parte que nós temos que acolher, e se ela está na raiva e ela está disposta a abrigar, eu respeito essa necessidade. Então, muitas vezes eu não tenho possibilidade de fazer uma autocomposição. E no caso dessa minha cliente, foram muitos anos de processo litigiosos, onde eu e ela fomos olhando juntas para a justa razão desse conflito, tanto da parte dela como da parte contrária. E é engraçado que nós finalizamos algumas questões, né, de encerramento por sentença, enfim, e ela escreveu um texto, e nesse texto, que foi uma mensagem para mim no WhatsApp, ela colocou assim: e eu quero te agradecer por durante todo esse tempo ter me conduzido de uma forma a eu me tornar adulta e responsável pelas minhas próprias escolhas e decisões. Nossa, eu li aquilo e falei, é isso. Porque assim, eu posso dizer para o meu cliente, a lei determina que. Mas eu não posso dizer para você que você deve concordar com isso ou não. Eu apenas vou te esclarecer quais são os riscos de você tomar essa decisão e talvez te conduzir a olhar por que você não está concordando com a lei e como você poderia concordar com ela de uma forma que ficasse leve para você. Então a gente trabalha muito, e isso não tem nada a ver com a psicologia, mas eu digo que, principalmente quem trabalha na área de família, tem a obrigação de entender um pouco sobre o ser humano. Eu que sou familiarista, eu lembro que os primeiros livros que eu comprei, antes mesmo de falar em constelação, foram livros de psicologia jurídica, escritos por psicólogos que trabalham nas varas da infância e juventude de família, explicando ao Poder Judiciário, aos advogados e aos operadores do direito de família o que era importante se observar quando nós estamos falando de sistema familiar. Então, ali você já via que, sim, nós temos essa obrigação. Nós estamos falando de famílias. Nós não estamos falando de papéis. Lembra que você falou muito bem. E outra coisa que é muito legal, que eu gostaria de enfatizar aqui, é assim, antes de eu ter essas habilidades e competências, Fabi, as minhas consultas eram extremamente desgastantes. O cliente ficava ali 1 hora e meia no mimimi. E eu não entendia o porquê que ele ficava nesse altar da lamentação, da indignação, da dor. E aquilo ia me causando um mal-estar, porque obviamente eu entrava em ressonância com ele, daqui a pouco eu estava mal também, né? E tinha dias que eu terminava os atendimentos, eu estava esgotada. E eu dizia assim, gente, eu acho que eu sou mais psicóloga do que advogada, porque eu passei o dia ouvindo choros e reclamações. E hoje, com as práticas sistêmicas, a gente consegue conduzir o cliente a sair dessa postura de vítima, né? Porque a vítima, essa postura de vítima que fica no mimimi. E a gente consegue, com perguntas, com diagnósticos, como nós estávamos falando, às vezes fazendo o cliente olhar para uma imagem do que ele está falando, usando pedras, bonecos, clipes. A gente corta esse discurso verbal de vitimismo e traz o cliente para um outro olhar. E aí, às vezes, aquele discurso que levaria 1 hora, leva 15 minutos. E o essencial está ali, né? Então, assim, muito pelo contrário, eu vejo que assim, eu fico numa postura muito mais de advogada hoje do que de psicóloga, não é? Sim, está no seu lugar. Até vou comentar, porque você trouxe um caso também. E como eu recebi essa mensagem ontem, tem um processo que você sabe qual é, né? É de uma pessoa são herdeiros de uma artista plástica, né? Então você imagina que o valor das obras desse processo são obras de arte. E que tem um valor que nem dá para estimar, até porque ela é uma pessoa conhecida e tudo mais, né? E quando eu comecei a atuar nesse processo, os irmãos não se falavam. E a mãe já tinha falecido há 1 ano, né? E eles diziam assim, olhava para o outro e a gente percebeu que o que eles queriam era reconhecimento um do outro, né? Brigavam pelo lugar de cada um. E nós fomos fazendo algumas dinâmicas e eles diziam, não quero entrar em processo. Os dois não queriam. E ao mesmo tempo os dois discutiam.
Então, fiz muitos atendimentos com eles, fiz com um, fiz com outro, fiz dinâmicas de até o pessoal saber de um se colocar no lugar do outro. E olha que isso tudo foi pelo Zoom, gente, porque um mora nos Estados Unidos e não, né, não teria como. Então, e a gente foi fazendo essas dinâmicas, um foi compreendendo o lado do outro, e um cuida das obras, o outro não cuida, tem um outro papel. Então, assim, para poder chegar num acordo, 50% não seria ideal para, né, para eles. Né? Então, chegamos num acordo depois de 2 anos de trabalho. Né? E aí ontem eu recebi uma mensagem, né, de um dos herdeiros, e ele disse assim, eu estou te mandando essa mensagem para te contar que depois de todo esse tempo, a minha irmã me ligou para falar, né, conversar comigo, e ela foi super amorosa, e foi muito boa a conversa que a gente teve, e eu quero dizer que você fez parte de tudo isso. Né? E agora a gente percebe que as obras estão fluindo, que as coisas, tanto que eles vão ter agora exposição agora em Nova York, vão levar o legado da mãe e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que o que a gente está fazendo não é algo que assim, é só um papel, você está fazendo uma partilha, né? Como se aqueles bens ali não tivessem um valor. Tem um valor para aquela pessoa que fez, para quem construiu toda aquela história. E é importante que os filhos também reconheçam esse valor daquilo que eles estão recebendo, né? Então, nesse trabalho que a gente faz, a Bianca falou do uso das imagens, não se trata de algo místico, né, Bia? A gente fala assim, o pessoal brinca, vocês agora fazem tarô, com todo respeito, né? Vocês leem cartas, vocês fazem. Então, às vezes, a gente traz uma imagem. Às vezes o cliente está assim, conta uma história, conta, né? E aí a gente fala assim, olha, tira uma cartinha aqui. A gente nem precisa ficar falando para ele o que a gente faz. Aí, o que isso significa para você dentro do seu processo? Ele tem que parar para pensar. E naquele momento, aquilo que está no inconsciente dele vem à tona, vem para frente. E ele pode olhar para aquilo. Tem como a Bianca estava falando, o mimimi, a história que ele fica contando aqui. Porque isso também é tudo que uma distração. A pessoa já está acostumada com aquilo. Já é algo que às vezes ela vem trazendo a repetição lá do sistema familiar, porque é uma história que a mãe contou e ela repete aquela história para todo mundo. E às vezes a gente faz uma pergunta, mas e se não fosse desse jeito, como é que seria? Eu não sei. Aí às vezes eu pergunto assim, quem te contou essa história? Aí ele fala, foi minha mãe. Ah, e o que ela te contou foi baseado no quê? Né? É uma percepção dela em relação àquilo. Né? E qual é a sua percepção a respeito disso? Se fosse você realmente que, com o seu entender, dissesse a respeito disso, e aí você vê que a história é diferente. Né? Então, o conflito, ele precisa antes nascer dentro da gente, né? Antes de ele acontecer no mundo, ele precisa existir dentro da gente. Então, como é essa imagem do conflito para mim? Isso é importante o cliente entender. Recentemente eu atendi uma cliente que me buscou para fazer uma regulamentação de guarda e convivência e pensão, e o discurso era um discurso de quem queria pacificar, de quem queria resolver. Mas a gente sentia que as emoções não eram de pacificação, porque vinham emoções, e isso a gente aprende também a olhar para as emoções, né, entender o que são emoções primárias, secundárias, que as palavras são marcadores de emoções. Então, quando a pessoa fala raiva, eu tenho nojo, eu tenho ódio dessa pessoa, eu queria que ela apodrecesse. Essas palavras, elas são marcadores. Então, essa cliente, apesar de vir com todo o discurso de eu quero resolver, quero fazer amigável, eu quero apenas regulamentar os direitos do meu filho, que eu acho que é importante para ele, ela usava palavras como mágoa, ressentimento, sofrimento, rejeição, várias palavras que são palavras de conflito. Então, significa que dentro da mente dela, no plano mental dela, a imagem era uma imagem que talvez no pensamento, né, raciocinando de forma lógica, ela queria uma solução por algum objetivo.
Mas tudo que envolvia esse conflito eram imagens negativas. E aí, logo de cara, eu falei para ela assim, vamos pelo menos tentar entender onde é que você coloca cada uma dessas pessoas envolvidas. Aí eu peguei e falei para ela assim, então coloca você aqui, onde é que você sente que você tá, né? Deixa eu pegar uma mais clarinha. E ela colocou assim, ela aqui. Aí eu pedi para ela colocar o pai da criança, ela colocou o pai da criança aqui. E aí, para colocar a criança, ela colocou a criança aqui. A criança olhando para lá, para frente, ela olhando para cá e o pai olhando para lá. Isso aqui é uma imagem de uma pessoa que quer acordo. Então você veja, dentro do plano mental dela, quando ela traz a imagem dos personagens envolvidos no conflito dela, ninguém dialoga, ninguém conversa, ninguém olha para ninguém. E aí, às vezes, a gente entra com um processo com esse cliente que tem essa imagem, e o processo, ele infla e vira um guerreiro, e você fala assim, mas o que está acontecendo? Era para ser uma coisa fácil, tranquila, e aí você se vê com um contrato de trabalho que era para ser tranquilo, durar 2, 3, 4 anos, fatigar você. E a pergunta é, você se meteu nisso por quê? O que aconteceu? O que você fez errado como profissional? A primeira coisa é você não ouvir o seu cliente de forma assertiva e inteligente. Eu digo que as práticas sistêmicas trouxeram para os profissionais capacidades de ouvir o cliente de forma assertiva e inteligente. Ter ferramentas, né, Fabiana, recursos, que nem você falou ali do recurso da PNL com o teu cliente, né, de se colocar no lugar do outro. Isso é o quê? É um aprendizado que traz para dentro desse conflito uma nova imagem, que talvez seja a imagem do discurso, né? Sim. E é importante, assim, falar, Bianca, até a forma que você faz, né? Porque essa forma que você mostrou aí, só para as pessoas entenderem, isso não foi uma constelação, isso foi um diagnóstico. Porque, gente, nós não precisamos fazer uma constelação. Só da pessoa, você falar assim, olha, coloca aqui a imagem, né, como a Bianca mostrou aí. Esse diagnóstico, essa primeira imagem já mostra para a pessoa como ela está, qual é o estado atual. E se ela quer modificar esse estado, a gente faz a pergunta: o que você vai fazer? O que você quer? Né? Então, nesse momento, não há necessidade de se fazer uma constelação. E outra coisa, né, Bianca? A gente também precisa separar um pouco, porque às vezes a pessoa às vezes tira a capinha do salvador advogado para virar um salvador terapeuta. E aí no escritório de advocacia, não, mas a constelação vai ajudar, vai salvar esse cliente. E aí o cliente te olha, deixa de te ver como advogado para te olhar como terapeuta. Então, é preciso estar realmente no seu lugar de profissional para você saber qual que é o limite, né? Aonde eu posso chegar com esse cliente? Será que esse cliente está no adulto dele para que ele possa fazer esse movimento também? Né? Então, algumas vezes os clientes vêm pedir para fazer constelação comigo, e aí no início da sessão começa a chorar porque eu não consigo, porque isso. Aí eu começo a fazer perguntas para ver se a pessoa sai daquele estado e ela não sai. O que a pessoa quer? Reforçar a crença de que ela não consegue, que é difícil. Então, eu estou aprendendo a dizer, olha, hoje não dá para fazer o seu processo, a sua constelação, né? No caso, quando eu estou com um terapeuta, né? Uhum. Hoje não dá para fazer. Você vai refletir sobre isso, né? E aí a pessoa percebe que ela tem que ir para o adulto dela. Né? E da mesma forma na advocacia, né? Mesma forma, o que você está falando ali é uma coisa que a gente também aprende, né? Que geralmente o cliente ele chega para um profissional da ajuda, porque querendo ou não, nós advogados, ou psicólogos, ou terapeutas, ou mediadores, são profissionais da ajuda, porque estão ali a serviço da solução de algo. Geralmente o cliente que busca esse profissional, ele ele projeta nesse profissional os próprios pais. Então, a gente precisa também curar
as nossas questões com os nossos pais, para nós também não entrarmos nessa postura de salvador, porque a pergunta é por que eu entro nessa postura de salvador ou por que eu entro nessa postura de algoz? Porque às vezes também o meu cliente chega e eu assumo aquela postura de guerreiro, que eu vou lutar contra a outra parte. Então ali eu assumo uma postura de algoz, em nome do meu cliente. Então a gente pode começar a entender também sobre as nossas posições e por que a gente navega às vezes nessas identidades. Isso também a gente aprende, e isso não é só constelação. E uma coisa muito legal, né, Fabiana? Quando a gente faz uma formação, ou busca esse conhecimento, a gente aprende por onde Bert Hellinger navegou. Sim. Todos os conhecimentos e aprendizados que ele teve durante toda a vida dele profissional. As constelações já existiam antes de Bert Hellinger, e ele sim trouxe novos conhecimentos, ele despertou para as leis do amor, que ele entende que são leis universais como outras que existem, mas isso tudo, esse nome constelações familiares, que parece que tem um nome místico, por trás disso, gente, tem um quadro em branco, escrito assim, PNL, bioenergia, bioética, Terapia primal, hipnose, terapia primal, terapia ericksoniana. Gente, é assim, é tanto conhecimento, é tanta coisa que a gente aprende, que isso não é... Então, o que que é constelação, né? As pessoas acham que constelação é terapia, não é. É um conhecimento que todo ser humano que quiser viver de forma mais saudável e de forma mais funcional poderia se dar o direito de acessar. Mas a gente só acessa quando a gente tem vontade de buscar esse conhecimento. E eu acho que dentro da advocacia, o mais interessante é exatamente essas questões de regras de comportamento. Você estava falando do cliente que fica ali na vítima, né? Que você decide então não fazer constelação. Recentemente, aqui eu trago um conhecimento que a Cristina Laguno colocou, que me despertou para algo que eu já fazia, mas de uma forma muito sutil, que ela diz assim, seja um cliente advogado, ou seja um cliente terapeuta, ele chega no mimimi com aquele discurso muito vítima, e fica falando, qual é o tempo que você deu para ele do teu atendimento? Você esclareceu para ele que ele tem 1 hora de atendimento, 60 minutos? Ok, então ele sabe que ele tem 60 minutos. Você está na postura escutativa, mas você percebe que o cliente está na vítima porque faz 15 minutos que ele está chorando. Você diz para ele, isto não é relevante para o seu caso. Que são essas histórias que estão por trás, que é a dor, que talvez a gente poderia dizer para o nosso cliente, olha, isso você vai ter que curar com um psicólogo, né? Então a gente até indica cliente para psicólogo. E aí você diz, isso não é relevante para o seu processo. Isso eu não preciso saber. E ele insiste. Você fala mais uma vez, isso não é relevante para o seu processo, eu não preciso saber. E ele insiste e continua falando. Você deixa ele falar, ele tem essa necessidade. Chegou perto do final do tempo dele, você diz, olha, o seu tempo acabou, faltam 5 minutos, você vai ter que marcar uma nova consulta para você me dizer o que tu quer. E aí ele vai dizer, mas como assim acabou? Eu lhe avisei que isso não era relevante para o seu processo e que eu não precisava disso. Saber disso você insistiu, mas tudo bem, foi importante para você. Mas agora o seu tempo acabou, você tem... E aí, quando ele volta para a segunda consulta, ele volta com uma postura totalmente diferente. De adulto. Pagar, né, por isso. Isso. Porque quando coloca a mão no bolso também, as pessoas tomam um pouco mais de consciência, né? Claro, porque é o adulto que precisa pagar as contas, né? Criança não paga a conta. Exatamente, exatamente. Ô, Bi, até falar do seu livro, para quem não conhece, né? O livro Constelações Familiares na Advocacia. Eu tenho o grande privilégio de ter prefaciado esse livro. Maravilhosamente. E é um livro, assim, gente, para vocês que estão começando, ou para quem já está aí fazendo um trabalho, é um livro que a Bianca traz, assim, passo a passo, ela traz justamente até a história por onde o Bert Hellinger passou para ele chegar na constelação familiar, ela traz as leis sistêmicas, ela traz dinâmicas, né?
E, e aí, Bianca, eu quero que você traga para nós, então, alguma dinâmica que você fala aqui no livro, que a gente possa fazer agora, é possível? Você vê que Sim, eu coloco tem. você em cada coisa, né? Ah, claro. O que a gente pode fazer? A gente pode, cada um de Já nós coloquei lá aqui, aqui, os comentários, o pessoal comentar aí, se está tá? gostando. Cada um de nós que está aqui pode imaginar um problema, pode imaginar um conflito. Pode ser uma simples dúvida, algo que tenha desconforto na sua vida, que você gostaria de resolver porque isso te incomoda. Você imaginar isso, e aí você perceba onde você coloca, se você fosse construir uma imagem, ou se a mãe aqui, a prof, dissesse assim, desenha para tia, né? O que você quer desenhar? Ah, eu quero desenhar uma árvore, uma casa, um cachorrinho. Então, desenha aqui para tia. Então, o que você quer desenhar? Eu quero desenhar esse meu conflito, eu quero desenhar essa minha situação. Então, vamos desenhar. Mas nós vamos fazer um desenho mental, né? E quem tiver com papel e caneta pode também desenhar ali. Onde você coloca esse conflito, onde você coloca esse problema? Em que lugar? Você coloca ele na sua frente, você coloca ele à sua esquerda, você coloca ele à sua direita, você coloca ele atrás de você. Para onde ele está olhando, você olha para ele, né? Então, onde você colocou esse conflito? Perceba onde você colocou ele, onde ele está. E aí, você também pode agora, quem se sentir mais confortável pode fechar os olhos e tentar perceber que emoção que você sente quando você se conecta ou quando você entra em contato com esse problema, com essa dificuldade. O que tu sente? Raiva? Tristeza? Angústia? Dor? Medo? Que emoção que você sente? E quando você conseguir mais ou menos definir essa emoção, ela não precisa ser muito clara, coloque ela também. Então você tem ali no teu desenho você, o teu problema e essa emoção. Agora perceba, depois que você colocou essa emoção, onde ela está? Na sua frente, do seu lado esquerdo, do seu lado direito, atrás, perto, longe. Você olha para essa emoção. Tudo isso são informações da imagem interna que você tem do seu conflito. E o que é uma imagem interna? Uma imagem interna é uma fotografia que eu tenho dessa situação, que pode ser que não seja minha, que eu apenas esteja vivendo ela porque é uma fotografia de uma situação que os meus pais viveram, que os meus avós viveram, ou que eu tenha vivido no passado. Agora eu vou perguntar para a Fabi. Onde tu colocou tua emoção, Fabi? Ou alguém pode escrever ali, coloquei a minha emoção do lado direito, do lado esquerdo. É melhor, porque eu estava respondendo aqui o pessoal, Ah, estava querendo saber do livro, vou então mostrar a eu capa de livro. vou trabalhar com hipóteses. Vamos lá. Veja bem, se eu coloquei um conflito atrás de mim, então isso significa que talvez esse conflito é algo do meu passado, ou esse conflito não é meu. Ele é um conflito que eu vivo por lealdade ou porque eu tenho uma imagem interna desse conflito que a minha criança fotografou de uma outra pessoa que tinha muita proximidade comigo. Olha só, teve gente que falou que colocou do lado esquerdo. O que é o lado esquerdo? Ó, a minha focou atrás. Veja bem, então já é uma pergunta. Quem da sua família já viveu esse tipo de problema? Ou quando foi que você sentiu isso pela primeira vez? Porque está lá atrás. É algo que pertence ao teu passado. Coloquei no lado esquerdo e meu braço está adormecido. Veja, o teu corpo já está falando, né? E o lado esquerdo, né, Fabiana, é o nosso mundo interno. Diz também que esse problema talvez tenha a ver com a nossa
nutrição, com a Sim. nossa essência vital, porque o lado esquerdo é um lado mãe, é o lado do mundo interno, é onde estão os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. E talvez, em algum momento da minha vida, eu fui impedida de realizar algum sonho, algum objetivo, ou disseram muitos nãos para minha vida. E aí, nesse momento, eu estou vivendo novamente algo, ou talvez repetindo sempre a mesma história, porque lá aos 2 anos alguém disse para mim que eu não era capaz, que então a gente não sabe sem fazer, digamos, uma entrevista com a pessoa. Mas esse lado esquerdo, você já pode começar a entender que isso faz parte do seu processo interno, né? Imagina um cliente de um processo jurídico que coloca o processo jurídico ou o conflito do lado esquerdo. Isso nem está no Uhum. mundo, isso nem tá no mundo externo. Então tem muito mais a ver com ele do que com aquela pessoa que ele está acusando de ser o responsável. Então esse mundo interno, talvez, como eu já vi no meu escritório, muitas pessoas se divorciarem porque os pais se divorciaram ou porque os pais não se divorciaram e passaram a vida toda vendo os pais brigar e aí quando dá uma situação no seu casamento que engatilha uma memória, né, daquilo que Uhum. aquela criancinha viveu com os pais dela, ela traz essa imagem interna e fala, agora eu vou me divorciar. De novo, não, eu não vou passar por isso. E às vezes é uma coisa tão pequenininha que acontece com aquele casal, mas ela tem uma imagem interna que ela vem carregando desde a infância. Ah, então Sim. eu posso dizer a emoção também. Ah, se eu coloquei a emoção do lado esquerdo, atrás de mim, como alguém disse ali, quem que mais da minha família sente isso, vive isso? Ou quando foi que eu senti isso pela primeira vez? Muitas vezes, Fabiana, a primeira vez que a pessoa. Eu já trabalhei com um cliente que vivia um conflito, que a emoção estava atrás. E quando eu perguntei quando foi a primeira vez que ele sentiu isso, sabe o que ele me disse? Na escola. Hum. Sim. Na escola, com um colega que fez isso, isso e isso comigo. E Isso. aí a gente foi olhar o que o colega fez na escola, era muito parecido com o que estava acontecendo na vida dele agora adulta com aquela outra pessoa. Uhum. Só que a carga emocional, a raiva, a necessidade de brigar, na verdade não era só com aquela pessoa, eram com as duas, né? Com aquele Sim. coleguinha da escola, que na época ele não tinha força para mandar para aquele lugar. Então ele une, traz essa memória, Sim. essa imagem, e ela é gigante. E aí, quando ele dá conta que essa pessoa do mundo atual é essa pessoa, e essa pessoa da imagem interna é outra, e faz essa dissociação, fica mais leve Sim. para ele enfrentar o conflito e às vezes até olhar para aquela pessoa e abrir possibilidade de um acordo. Porque ele está Exatamente. projetando naquela parte contrária o coleguinha da escola que fez mal para ele. E Exatamente. nossa geração tem muito trauma escolar também. Muitos, muitos. É bem interessante, Bianca. Até só falar um oizinho aqui também. Eu vi que o Renê entrou aqui. Ai, Renê, Renê, obrigado por você, querido. Flávia está aqui também. Todos que estão aqui, gratidão pela presença de vocês. Espero que esteja. Vocês, eu tenho certeza que vocês estão aprendendo bastante, porque a Bianca é incrível, né? E isso que a Bianca está trazendo do conflito, gente, isso é só uma para vocês terem uma ideia de que a gente não sabe nada a respeito do conflito que o cliente traz. Absolutamente nada. Da onde ele traz essa conexão? Quais são os traumas que ele tem? Quais são as dificuldades? Quais são as crenças que ele está trazendo? E que, se a gente for olhar apenas para a lei e para aquilo que seria ao olhar do advogado, a medida cabível, o cliente não vai ficar satisfeito e aquele processo não vai se desenrolar. Quantos processos a gente vê aí que dura anos, né, Bianca? Eu tive estava numa reunião uma vez e a pessoa falou assim para mim: ai, Fabiana, eu tenho medo desse negócio que você faz, desse negócio de constelação. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí ela falou, porque traz muitas emoções e a gente não lida com emoções na advocacia. Aí eu olhei para ela e falei assim, bom,
Então, eu não sei com o que a gente lida, porque o tempo todo a gente não deixa as nossas emoções, a gente não deixa quem a gente é em casa e vai lá trabalhar com o processo, trabalhar com o cliente, né? Então, a gente lida com emoções o tempo inteiro e quer mais emoção do que um processo que dura aí 10, 15, 20 anos, traz tanto para o advogado quanto para as partes, né? Então, imagina que cada vez que o cliente vem para saber do processo, ele traz com ele aquela emoção. Nossa, eu via muito isso no escritório. Os clientes chegavam e começavam a contar, como se eles estivessem contando para mim a primeira vez que ele esteve lá. Não, porque o meu patrão fez isso comigo, porque ele tem que pagar, porque isso, porque aquilo. Só que o processo já estava em fase de execução, né? Mas a pessoa continuava contando a mesma história. Claro que naquela época não tinha os recursos para saber o que realmente na cabeça dele ele estava querendo, né? Eu gostava muito de conversar com as pessoas, entender, mas não sabia como lidar com aquilo. E na verdade o que a pessoa quer, às vezes, o reconhecimento, né? E então, quantas emoções, quanto que isso também, gente, causa doenças. Quantos advogados, quantos profissionais a gente vê hoje com problemas de saúde? E eu ouso comparar um processo a um sintoma que precisa de cura. Então, a pessoa está indo, sim, ao judiciário para curar alguma coisa, algo que ela não consegue ver. Curar uma mágoa, curar um ressentimento. Quantos filhos, né, Bianca, entram com processo contra os pais por falta de afeto, alguns agora, né, querem até excluir o nome do pai, né, do registro, porque o pai não me deu nada. Como ele A vida não vale nada, né? não vale nada, né? E como seria eu poder compreender esse contexto? Né? Isso que você falou é realmente, olha, isso não tem nada a ver com constelação, não é? É uma questão assim, eu fazer o meu cliente enxergar por outras lentes, que é como assim, eu tenho essa imagem interna, que são esses óculos aqui. Quando eu começo a fazer perguntas, trago essa imagem visual, às vezes que o cliente desenha, todas essas possibilidades, ele faz o quê? Ele tira esse óculos e coloca outro, e parece que de repente, assim, ele começa a ver uma outra paisagem, né? E aí eu trago um exemplo para vocês, Fabi, de uma situação que eu fiz há muitos anos atrás. Quando eu comecei a estudar constelações, que a gente aprendia sobre tomar pai e mãe. Uma coisa tão óbvia, né? O papai te deu um espermatozoide com 23 cromossomos e a sua mamãe lhe deu um óvulo com 23 cromossomos. Então, você é 100% pai e 100% mãe. E a sua vida só está inteira, você está em pé, quando você tomar essa vida que veio do seu pai e diz assim, obrigada pela vida. O jeito que seu pai te educou, te criou, ou como ele lidou com você, isso é uma questão daquilo que ele tinha disponível como ser humano para lidar com outro ser humano. Mas a vida é uma coisa que eu tomo. Da mãe é a mesma coisa. Então essa simples consciência eu comecei a levar para o meu escritório. E eu lembro que uma vez um casal marcou uma consulta juntos para decidir a questão da guarda, porque eles estavam brigando. Os dois queriam a guarda do filho. Naquela época não tinha guarda compartilhada, né? Então os dois queriam a guarda do filho. E eu lembro de ter pesquisado no Facebook ou Orkut, não lembro o que era na época, uma foto dessa família e achei uma foto da criança. Imprimi na minha impressora e deixei de canto assim, porque eu falei, eu vou usar e vamos ver quando eles olham para essa criança o que eles sentem. E aí eles começaram a brigar. Não, porque eu quero, porque vai morar comigo, porque eu tenho melhor condição, porque não sei o quê. E eu lembrava tão claramente, né? Tomar pai e mãe. Essa criança precisa tomar pai e mãe. E o que esses pais precisam perceber, né? O que eles podem perceber. E aí eu disse para ele assim, meu senhor, o senhor deu o que para essa criança nascer? Eu dei meu espermatozoide e tal, né? E você, mãe, o que que tu deu? Ah, eu dei o meu óvulo. Falei, pois bem, o senhor só tem esse espermatozoide. A senhora só tem esse óvulo. Então, vamos fazer o seguinte. Rasguei a foto da criança, peguei a foto da criança, levantei, rasguei, dei o pedaço para cada um. Eu falei, agora vocês têm o que lhes cabe. O que lhes é de direito.
que vocês querem fazer agora? Para ter essa criança inteira, vocês precisam se unir. Caso contrário, cada um vai ficar com o seu pedaço, e o que será dessa criança, eu não sei. Gente, aquilo assim, é tão óbvio, né, Fabiana, isso. Mas às vezes essa é dinâmica no a fórum, nossa. ele... Mas aí quando a gente olha, às vezes é um homem que não teve a mãe ou não teve o pai, então ele também só é metade, e uma mulher que também. Então a imagem interna é um filho cresce perfeitamente bem só com a mãe. Ou um filho cresce perfeitamente bem só com o pai. E aí, de repente, você vem com uma outra imagem, começa a gerar uma confusão com aquilo que eu tenho aqui e aquilo que está sendo mostrado para mim. E eu preciso encontrar agora uma imagem de solução. Sim. Juntos, né? Como pais, juntos como partes. E aí eu digo assim, isso é constelação? É. Porque a gente aprende nas constelações a facilitar com que os clientes honrem pai e mãe. Então pode ser que seja uma constelação, né? Mas é trazer também o direito, porque não está na Constituição, não está no ECA, com uma linguagem jurídica, exatamente isso. Exatamente. Mas a gente comunica de uma forma mais fraterna, que é o que está na Constituição. Um dos princípios basilares do direito é a fraternidade, que a gente esqueceu. Sim, com certeza. Lindo isso, Bianca, esse exemplo. Deixa eu até... Olha, agora eu vou falar das pessoas aqui, né? Ó, o Renan tá aqui também, mandando abraço pra gente. Responsável pelos nossos sites, querido. Mas tem uma pergunta aqui da Kátia, ela tá falando, cura interior em um processo, e colocou uma interrogação. Sim! E aí veio a nossa, vamos dizer, a nossa caixinha que diz assim, imagina, para curar alguma coisa, eu tenho que ir no médico, né? E a gente não cura num processo. Mas se nós formos olhar isso que nós estamos falando aqui das emoções, dos sentimentos, porque é disso que se trata, quando a gente cura, né, dentro de nós essas emoções de raiva, de mágoa, de ressentimento, a gente está curando algo dentro de nós e dentro do nosso próprio sistema, né? Então, olhem para um mundo de possibilidades, não para aquilo que é dentro de uma palavra fechada que a gente está trazendo aqui, por exemplo, essa cura, né? A gente está falando em todos os níveis, né? Mental, emocional, processual, né? Familiar, em vários níveis de consciência a gente está falando aqui, tá bom? E é também sempre aquela frase, aquele conceito, que toda doença, todo conflito, fala de algo que quer ser visto, que quer ser acolhido, que quer ser amado. Então, quando nós estamos vivendo um conflito, é porque algo pode melhorar. Significa que nós estamos naquele momento da onda, né? Do movimento da vida que nos leva para o mais. Se a gente conseguir enxergar dessa forma. Porque, às vezes, quando eu trabalho com clientes, eu digo assim, o que seria uma boa solução para você? E o cliente diz assim, que tudo fosse perfeito, que a gente se relacionasse bem, que não tivesse essas brigas, essas ofensas, né? Porque assim, eu tô vendo que eu tô adoecendo com isso, então assim, que eu pudesse viver saudável, que eu pudesse viver em paz, que eu não sei o quê. Eu falo assim, você quer morrer? A pessoa olha pra mim, como assim? Eu falei, gente, no dia que tiver tudo perfeito na tua vida, tudo mais, acabou. Acabou, não tem mais por que você viver. A vida é movimento. É movimento. E Hellinger fala, só o imperfeito pode evoluir, porque o perfeito está acabado. Ou seja, eu não tenho mais por que estar aqui, eu não preciso aprender mais nada. E como é que a gente aprende? Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Se você está aprendendo pelo conflito, se você está aprendendo pela doença, olhe com amor para esse aprendizado e para essa oportunidade e diga para você mesma ou para você mesmo, que bom, eu estou vivo, eu estou viva. Que bom que eu tô tendo a oportunidade de aprender algo com isso. É cura, né? Né?
Que bom que eu passo por esses desafios, porque com eles podem me mostrar alguma coisa, novos caminhos, novas possibilidades, né? Ah, eu Bom, quero falar Bianca, aqui do Renê, ó. O Renê foi uma pessoa que, dentro do meu aprendizado, não só como intérprete, mas como colega de curso em várias oportunidades, me ajudou muito. Fiz alguns cursos com a Ursula Frank, com o Thomas Bryson e outros profissionais que eram professores internacionais. O Renê estava sempre ali como tradutor muito ou bom. como colega, nos dando apoio, porque ele tem muita sabedoria, muito conhecimento. Eu tenho um carinho enorme por ele. A Flávia aqui, que você comentou, ela tem o Clube do livro que você mostrou, o meu livro, eles estudam esse livro, conversam comigo. É muito legal a gente perceber tantos profissionais que hoje abraçam isso, né, Fabiana? Porque na época que a gente Sim. começou, uau, Nossa, né? Era bem mais complicado. Então, hoje você só não acessa isso se você não quiser. Na nossa época, a gente queria muito, mas primeiro, era muito difícil acessar, porque eram só cursos caríssimos com professores de fora, e exato. também com muitas portas batidas na cara. Muitos nãos, né? A gente não tinha apoio de ninguém, a gente tinha que criar. Meu, você parar e pensa que a gente tinha, por exemplo, bonecos, que seja boneco de constelação fluvial, ou boneco de EVA, ou boneco de biscuit, o que for. Não tinha nada disso, né, Fabiana? A gente tinha que Não, inventar imagina. com clips, com post-it, e lá ia nós, né? Eu aprendi ainda, porque eu comecei com, na verdade, fazendo coaching sistêmico. Então, eu aprendi com o Bernard Insert, é, essa parte da. Ele trabalhava com a constelação dentro do coaching e usava os bonecos e usava. E na época, quando eu fui, que ele começou, ele pegava as pedrinhas, e ele era um cara incrível, que hoje, né? A gente ele nem está mais aqui conosco, mas a influência que ele deixou é muito grande, né? A gente tem o Metafórum também, que a gente participa, tem parceria, né? Então, assim, a gente aprendeu coisas assim que não tem como a gente desver, né? A gente às vezes fala isso, né, Bianca? Não tem como falar assim, não, isso agora não serve. Não, tudo isso fez parte da minha trajetória, construiu quem nós somos, né? Então, eu sou muito grata a todo esse trabalho, essa caminhada que a gente teve aqui. Ah, olha que legal, a Fernanda está até falando aqui. Verdade, Fê. Eu fui coach da Fernanda, olha, muitos anos atrás, acho que uns 6 anos, Fê. Minha primeira constelação é verdade, foi eu que fiz. Então, Você veja olha que só. legal a gente ter. E a Fernanda hoje, gente, ela é presidente, está como presidente, Fê, da Comissão de Direito Sistêmico de Uberlândia, né? Então, olha quanta evolução, né, nesse período. Não, Fazer um comentário. e a gente evolui, né, Fabiana? Que interessante falar que as pessoas acham que é só no relacionamento com os clientes. Não é. A gente aprende, inclusive, a se posicionar fisicamente em audiências, a entender melhor a comunicação, muitas vezes, de juiz, de delegado, de promotor, sem tanto sofrimento e tanta pessoalidade, porque às vezes a gente acha que tudo é com a gente. E a gente começa a entender que não, que nós apenas somos a projeção de algo que é do outro e a gente deixa isso com o outro. Então não é só dentro do escritório. Isso é um conhecimento que as práticas a gente leva para o trânsito, a gente leva para a sala de audiência, a gente leva para o tratamento de relacionamento de casal, com os nossos pais, né? Quanta coisa a gente precisa evoluir, inclusive com os nossos pais, né? Fazer movimentos de adulto. Então, assim, gente, práticas sistêmicas, constelações, pensamento sistêmico, se você Para sentir tudo. um chamado, se você vê sentido nesse conhecimento, olha, tá aí a SBDC, busca esse conhecimento, porque isso não é só para tua profissão, isso é para tua vida. É, Verdade. Bianca, agradeço, né? A gente já até chegou aqui 1 hora já da nossa aula de que hoje, uma bom que mega não cai aula que mais, né? você. Que bom, né? Uma mega aula, porque eu ainda fico preocupada, tem hora que eu fico pensando aqui que vai cair. Agradeço. A gente tem realmente aqui o nosso trabalho, a gente preza por
por aquilo que a gente passa para os alunos, né? Essa consciência, e também a gente deixa os alunos livres para serem quem eles são, né? Quantos alunos aqui são da SBDC? Tem muitos alunos até falar aqui, Edneide, eu te vejo. A Maria Emília, que hoje me trouxe o presente, chegou meu presente. Ai, Maria Emília, o meu chegou também. Eu vi lá fora. A Raquel, que é a nossa administrativa aqui, que é queridíssima, né? A Leila também, olha aí, gente, quantos alunos queridos. E a gente vê quantos alunos nossos que estão aí, criaram comissões, viraram coordenadores de livros, coautores, e estão fazendo tantas coisas aí, né, dentro do movimento sistêmico, né? Então, é isso. Quem quiser participar, conhecer, a Raquel também pode falar um pouco sobre a formação com vocês, né? Vocês podem entrar em contato com ela. A Bianca também tem a mentoria, né? Então, para quem já fez uma formação, depois ir para a mentoria também é um trabalho. A Bianca tem um trabalho excelente, né? Como vocês viram, não tem nem o que falar, né, gente? Então, vale muito a pena participar. E o que eu vou dizer para vocês nesse momento? Né? Eu chegava nas palestras, Bianca, no começo, eu falava assim, o que vocês estão sentindo? E aí os advogados olhavam para mim assim, sentindo o quê? Oi? O quê? Oi? Aí eu dizia assim, vocês sabiam que vocês têm um corpo? E eu falava assim, toca o corpo de vocês, toca. E aí uns assim, né, passava a mão assim. Imagina, né? Que vai sair da postura, né? Vai sair da postura, né? Então, coloca a mão em vocês e agora pensa num momento feliz da vida de vocês e perceba onde no seu corpo você sente isso, né? E aí, quando eles colocavam, eles se conectavam com essa memória, né? A memória afetiva que o próprio corpo traz naquele momento, né? Então, o que eu digo para vocês, que vocês se conectem com uma boa emoção, né? Que coloquem aí a mão, talvez, que seja no coração, e que vocês tenham uma noite maravilhosa. E gratidão a todos. Que amanhã vocês estejam aqui para participar do sorteio dos livros. E amanhã a gente tem uma aula, a gente vai falar também sobre atendimento, sobre outras práticas, né? A PNL, eu vou falar um pouco do coaching também. Então, amanhã espero vocês. Bi, quer deixar uma mensagem? Gratidão. Obrigada. Obrigada mais uma vez, parabéns por essa semana linda que você proporcionou ao campo, ao inconsciente coletivo, às pessoas que puderam aproveitar, né, essa semana linda. E uma frase que tem assim, me tocado profundamente nas últimas semanas, os meus alunos da mentoria sabem como eu tenho falado bastante disso. Seja gentil com você. Fique do seu lado. E seja 100% o seu maior incentivador, o seu maior apoiador, né? A gente torce por time, a gente torce por pessoas, a gente torce, né? Quem gosta de BBB, torce por uma pessoa do BBB, a gente torce às vezes por tantas coisas fora da gente e esquece de torcer pela gente mesmo. Então, seja gentil com você, fique 100% do seu lado e escolha todos os dias agradecer por estar vivo ou viva e escolha todos os dias uma boa emoção para você passar aquele dia. Só fazendo isso, eu acredito que a vida já começa a ter um movimento diferente. Uma vibração diferente, né? Que possamos vibrar no amor, na gratidão e na paz. Então, isso aí. Gratidão. Beijo, amiga. Gratidão saudades. A vocês que estiveram aqui também. Saudades imensas. Todos os alunos, vocês que estiveram aqui, estou te vendo, Ana Cláudia. A Neuza Funk, querida. A Leila, todos vocês, Patrícia, todos vocês. Gratidão. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.